ocorreu o primeiro seminário de mulheres lésbicas que foram tratadas desse assunto. Por isso, o dia 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica, né? É isso. Qualquer dúvida em relação a isso, a gente está na internet, foi onde eu olhei. E queria pedir para as meninas, as nossas convidadas, estarem se apresentando, para a gente dar início ao nosso conteúdo. Podem ficar à vontade, gente. Oi, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Mayla. Eu sou agora caloura de Direito na PUC, sou pró-unista. Eu era estudante da UTF-PR Toledo, fazia o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Construía o coletivo feminista Mulheres Valentinas, construía o coletivo Enegrecer e participava de movimentos sociais, né, o movimento estudantil, e estamos aí na resistência e na lida no dia a dia. Eu, para quem não me conhece, eu sou a Ingrid, eu tenho 24 anos, sou aluna da Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do campus Dois Vizinhos, faço parte da primeira turma do campus, do curso nesse campus, e em todos os outros, consequentemente, e é isso, não participei de tantos movimentos quanto poderia, porque quando eu entrei não tinham tantos como o pessoal começou a construir aí agora. Mas eu acho que eu fiz o que eu consegui fazer. Eu acabei de voltar de um programa de dupla diplomação em Portugal agora, pelo UTF-PR. E é isso aí, estamos nessa até agora. Agora, não sei se a Jéssica tem alguma... falando com o microfone desligado. Desculpa, gente. Desculpa que eu tô nervosa, tô bem nervosa. Então, para dar início, eu vou responder uma pergunta que foi feita no Instagram, se a live ia ser gravada. Mudou tudo, então vai ser... Depois a gente vai dar um jeito de... A gente está gravando, na verdade, está sendo gravado, e depois a gente vai disponibilizar no YouTube também, e vai ficar gravado aqui no Facebook. Aqui tá falando que eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, só que eu sou a Jéssica, eu tô no movimento estudantil desde o meu final do primeiro semestre até no início do segundo. Para mim foi bem, né, foi complexo a aceitação em si da minha sexualidade, mas deu bom, deu muito bom. A universidade me ajudou, não vou falar que a universidade foi ruim para mim, me ajudou muito, o espaço onde que eu fui incluída, as pessoas que estavam à minha volta, os colegas, amigos, enfim, foi muito bom. E eu atualmente estou em engenharia de alimentos, porém estou de mudança de curso para outro campus, que também é engenharia de bioprocesso. Então, temos aqui meninas da engenharia de bioprocesso. Eu vou olhar aqui que eu estou nervosa. Mas é isso, gente, vamos dar início ao tema. Mayla, Ingrid, fala pra gente como que foi para vocês a dificuldade como mulher na engenharia também, né, uma mulher lésbica na engenharia, na faculdade, como que podem falar, à medida que for surgindo dúvidas eu vou anotando e depois eu passo para vocês, podem ficar à vontade. Tá bom. Eu começo ou a Ingrid começa? Pode ir, Mayla, fica à vontade. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer poder fazer parte dessa discussão e poder, de alguma forma, agregar, né, na construção de uma universidade mais justa e colorida. Eu fui aluna da UTF-PR por mais ou menos 4 anos, foi um sonho realizado, e eu fiquei muito feliz, né, de poder fazer parte desse mundo tão diferente. Quando a Jéssica me mandou mensagem, né, falando sobre a live, eu aceitei, quase que imediatamente, principalmente porque eu achei importante ocupar esse espaço para expor de alguma forma o acúmulo de experiência que a vida me trouxe. E tendo como base a minha vivência, eu refleti muito sobre como falar, né, desse assunto de uma forma leve e com embasamento teórico mesmo, sabe? E depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão que
eu não precisava, de fato, procurar um embasamento teórico para falar sobre isso, porque inicialmente eu sentia que eu precisava validar a minha fala, né, para ela ser vista como verdadeira. E é estranho falar assim, mas isso simplifica muito exatamente o que eu vivi nesses 4 anos dentro da UTF-PR. E eu não poderia falar sobre isso sem antes considerar o fato de ser uma mulher negra, e esse fato de ser uma mulher negra sempre chegou antes da minha orientação sexual. Então, a forma como eu era tratada dentro da universidade tecnológica sempre foi nesse ritmo, né? Sempre chegava primeiro a menina negra, que participava do coletivo feminista e que estava à frente dos movimentos sociais. Não chegava a Mayla lésbica, né? Apesar de eu nunca omitir isso nunca ser um tabu na minha vida, me assumi muito cedo, minha família foi muito aberta à minha sexualidade. Meu pai ficou lá uns meses sem falar comigo, mas depois ficou tudo bem. E isso nunca foi realmente uma dificuldade, sabe? Minha sexualidade nunca foi um problema. Porque o acolhimento que minha família me deu essa segurança. E quando eu cheguei na universidade não foi diferente. Tanto é que eu não precisava falar sobre isso, né? Porque eu sentia que a urgência era falar sobre racismo, porque era o que eu mais passava dentro da universidade. O racismo era muito constante, não só de colegas, alunos, de não colegas, alunos, de professor. O mundo universitário em si eu senti que foi muito racista comigo, particularmente. E nesse ponto, eu entendi que eu era sempre colocada à prova, sabe? Eu tinha que ser muito melhor para poder ser considerada, para ter a minha fala validada, ou para, de alguma forma, ter alguma credibilidade. E durante essa reflexão, né, eu vi que eu não preciso disso. Eu não preciso, nesse momento, comprovar, teoricamente, de alguma forma, o que eu vivi e como eles me viram, né, e como isso tudo aconteceu, e foi uma loucura. E eu digo isso, dessa vivência na universidade foi uma loucura, porque, principalmente na minha realidade, sempre... perdi a linha de raciocínio. Esse fato de ser uma mulher negra, como era mais nítido, a invisibilidade da minha lesbianidade era muito flagrante. E o fato de não ser vista como uma mulher lésbica, né, por não dar tempo de chegar nessa questão, por ser vista como antes uma mulher negra e sofrer pelo racismo primeiro, me fez pensar que eu preciso me tornar vista como uma mulher lésbica também, né? E essa resistência, essa autoafirmação, apesar de muitas vezes ser desgastante, é necessária. E hoje eu percebo que superar essa forma de opressão com ternura também é necessária para eu conseguir continuar a minha caminhada dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos estudantis, porque faz parte da minha realidade. E é muito estranho dizer isso para vocês hoje, porque até então, eu até conversei com a Jéssica mais cedo sobre assim, Jéssica, tô perdida, eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei sobre o que falar, porque eu não sinto que essa parte do mundo, de não ser aceita como lésbica, parece que não chegou até mim, parece que o racismo veio antes. E daí ela até citou, e eu peguei para mim isso também, que às vezes nem é a questão de não ter acontecido, podia até ter acontecido e eu não percebi, né? Até porque eu sou mais feminina, não passo tanto pelo estereótipo da sapatão caminhoneira e tudo mais, também tem essa questão, e daí isso facilita, né, a interpretação das pessoas e o pré-julgamento. E eu acho que é isso que eu tinha mais ou menos para falar para vocês hoje. Agora só contando o caso mesmo, não tem muito embasamento mesmo teórico, e como eu disse, eu fiquei muito preocupada com essa questão do embasamento, por sentir que a fala da vivência parecia não ser tão importante quanto, apesar de ser. Só para complementar o que a Mayla falou, não sei se ela já finalizou, que entra aquela questão, que a gente acha que a mulher negra, a lésbica dentro da igreja,
Perdão, errei, porque eu estava pensando em outra coisa. A mulher lésbica negra dentro da instituição, ela passa por um processo totalmente diferente da mulher lésbica padronizada, principalmente porque nós estamos no Sul. Então, tem uma questão dessa padronização, disso tudo, e eu não sei o quão ruim é isso, a Mayla chegou e falou, mas será? Aí eu falei assim, será? Eu acho que é aquela questão de o quão horrível é. Nós não falamos dessa visibilidade, nós não damos visibilidade para a mulher negra dentro da instituição. E para a mulher lésbica negra, a gente nem sabe se existe. Se ela for feminina, se ela tiver... não andar com a blusa, eu sou sapatão, porque eu acho que na instituição, dentro da instituição, a gente tem que andar, principalmente em festa. Se você é mais um pouquinho feminino, você gosta de passar um pouquinho de batom, você vai ter que andar com uma camiseta. Eu sou lésbica, eu gosto de garotas, né? E a gente não dá ideia, a gente é uma aluna negra, o que a gente pode fazer para a aluna negra? Mas e para a aluna negra lésbica? Então, eu acho que a gente tem que se atentar, para a nossa comissão, como alunos, e, é um rolê que a Mayla falou, eu fiquei pensando, eu falei assim, porque eu sou uma mulher gorda, eu posso falar por mim, eu sou uma mulher gorda, lésbica, assumida tem 2 anos e meio, ou 2 anos, não sei, desde quando eu entrei no UTF, e para mim, dentro da instituição, eu não senti essa questão, assim, teve um caso de uma professora, mas era por outros motivos, né, não só, relacionado a Jéssica, mas a pessoa que eu tinha do meu lado, que aconteceu na época, um caso bem, enfim, ela começou a falar de mim no corredor, é uma loucura, e eu perdi a linha de raciocínio. É que a gente não dá visibilidade, porque a mulher em si já tem inseguranças, muitas inseguranças, e a gente tem que começar a olhar como uma equipe, não uma equipe, sabe, mas poxa, acontece muitas coisas, e não é só questão de professor, é nossa questão, que a gente não está olhando a pessoa que está do nosso lado, a gente está julgando ela, ou está tentando ajudar ela de uma outra forma, e está esquecendo as outras necessidades, porque não é que a gente tem que chegar, porque um hétero, ele não chega no seu local de trabalho, de estudo, eu sou hétero, ele é, entre aspas, o normal, só que a gente tem que começar a ver que nós podemos amar, nós não escolhemos, enfim, qual a palavra, quem a gente quiser, e isso não tem que ser definido pelo fato de ser uma sapatão padronizada ou não padronizada, é amor e pronto, e é isso. E essa questão de ser vista como uma mulher lésbica, tem mulheres que acham muito importante, outras mulheres nem tanto. Eu, por exemplo, hoje eu acho, né, então, a gente às vezes está querendo tratar o preconceito com, eu vou tratar da forma normal porque eu não quero ofender e não sei o que, só que não, gente, a gente tá aqui, a gente não tem medo, nos assumimos e aceitamos o fato de eu posso amar quem eu quiser, mas eu sei que eu vou ter, entre aspas, infelizmente, as consequências, e a gente tem que se alertar a isso, pela questão, eu vou finalizar agora, que eu falo muito, essa questão que a Mayla falou dela não ter sentido que esse preconceito chegou nela de uma forma direta, mas ele existiu em algum momento, existiu e ela não sentiu, porque de outra forma ela já tinha sido atacada, e tá ok, quem que nós estamos protegendo? Quem que está sendo visível? Quem está tendo visibilidade? É a sapatão padrão? Ou a sapatão que não tem cara de sapatão? Né? É só isso. Que agora eu vou passar para a Ingrid. Obrigada, Jéssica. Primeiro, boa noite, então, para todo mundo que está vendo a gente aí, quem eu convidei, quem eu não convidei, tem amigo meu aí olhando. Obrigada também pelo convite. A partir do momento que eu fiquei sabendo que eu tinha sido convidada e faria parte disso, foi uma alegria imensa, porque é muito legal
e eu acho que eu tenho algum pouco de bagagem o suficiente para falar a respeito. Então, assim, esse curso que eu estou agora, o Bioprocesso, Engenharia de Bioprocessos, não é o meu primeiro curso na UTF. Eu cursei outros 2 anos na UTF aqui de Francisco Beltrão, um curso de Tecnologia em Alimentos. E quando eu entrei nesse curso, aos 17 anos, eu era uma mocinha, eu tinha o cabelo comprido, eu usava roupinhas de menina, eu nem sequer sabia o que era ser lésbica ou qualquer coisa nesse sentido. Eu vim numa cidade extremamente pequena, que eu acho que os habitantes da cidade total não dá os alunos da UTF como universidade num todo. Então, nunca soube direito o que é isso, eu fui descobrir esse mundo todo na chegada da faculdade. E aí, até esses 2 anos, no primeiro curso, eu era aquela fase de ver tudo e assustar e tal, e até que eu mudei para engenharia em Dois Vizinhos. E aí foi um choque, assim, porque eu saí de casa pela segunda vez e comecei como aluna da primeira turma nesse curso, foi assustador, porque é um campus completamente tomado por agrárias no tempo diurno. Então, agronomia, zootecnia, os caras de botina, as camisetas e tal, e aí você já se sente assim, mais encolhido. E eu entrei nesse segundo curso já sabendo que eu era lésbica, mas ninguém mais sabia, só eu. E aí eu ainda entrei assim, mais passável, eu passava por hétero nessa época, mas aí eu encontrei nesse curso, principalmente no âmbito de colegas e tal, eu encontrei uma espécie de conforto que me fez sentir bem o suficiente para passar a deixar claro que eu não era hétero e aquilo ali tudo era só uma imagenzinha e tal. Mas é muito difícil. A Mayla falou na questão de ser invalidada, e é uma coisa que eu tive muito medo, eu tenho medo disso constantemente, é uma coisa que eu senti muito medo no começo da faculdade, bem, segundo período e tal, quando eu ganhei uma bolsa de extensão, e eu tinha, assim, um medo absurdo dos meus professores, de alguma forma, descobrirem que eu era lésbica, ou alguma coisa nesse sentido, e que isso, de alguma forma, fosse influenciar no trabalho que eu poderia vir a exercer para elas ali futuramente. Então, eu morria de medo, cara, assim, era eu, meus amigos e só. Meus pais não sabiam, não era assumida. Eu fui assumir para eles, acho que eu tinha quase 20 anos, assim. Mas, assim, eu me assumi para eles e aí eu me assumi para todo mundo. Aí foi professores, cortei o cabelo, troquei de roupas, mudei o estilo, ando com a camisa, sou sapatão mesmo, mas porque eu quero, porque eu acho que é necessário dizer que eu gosto disso, é o meu jeito. Mas eu acho, para mim, como a Jéssica falou, a faculdade foi um passo gigante nessa aceitação, tanto na autoaceitação como na aceitação dos outros. Eu me senti muito acolhida, de uma forma geral, e me senti segura ali entre o meio dos meus colegas, e as pessoas ao meu redor sempre trataram tudo com muita naturalidade, me fizeram sentir muito bem o suficiente para nunca perceber nenhum tipo de problemas, eu nunca sofri nenhum episódio, não diretamente, pelo menos, não que eu tenha ouvido nada. E agora, à altura do 9º, 10º período, que eu tô quase me formando, eu vejo o pessoal que tá entrando agora no meu curso, descobrindo, se assumindo, e eu acho feliz de saber, mesmo que de alguma forma muito pequenininha, indiretamente lá atrás, eu possa ter feito parte de ajudar com que esse ambiente seja tão acolhedor quanto foi para mim. E isso acho que não tem preço mesmo. Então, de uma visão totalmente diferente da Mayla, claro, de um local de fala totalmente diferente, a minha experiência com a UTF, Campus Doisinho, no meu curso, especificamente, que é um curso extremamente diverso e muito aberto com isso, muito colorido, foi incrível, me ajudou muito a me ver diferente como pessoa. E aí eu acho que é mais isso, é uma experiência, acho que cada um tem uma experiência, o pessoal que tá, cada um vai ter
uns episódios diferentes para falar e tal, mas acho que para mim foi super isso, assim, foi bem legal. Acho que é válido, foi bem válido. Ingrid, a Isa pediu para te agradecer muito, por favor. Que você, como que é? Eu vou ter que ler o que está escrito aqui. Você é a madrinha sapatão. Essa questão da universidade ajudar muito, a gente entende e compreende que acontece muitos casos de muitas meninas que são afetadas, né? A gente hoje está falando de mulheres lésbicas, então, a gente entende que existe muito preconceito, rola muito preconceito, principalmente se a sapatão for, tipo, assumida e, né, acontece por parte de professores, turma e tudo. Só que a universidade, ela é um passo, assim, maravilhoso na nossa vida. Eu falo que a minha história é um pouco complicada, eu não tenho vergonha, não. Eu sempre soube, mas eu nunca admiti, porque eu sempre estive dentro da igreja. Não estou falando mal da igreja de forma alguma, mas eu nunca aceitei. Por quê? Porque aquilo foi me ensinado que não era para ser. Eu tinha que orar em relação àquilo, jejuar e tudo. É aquilo que a Ingrid falou. Eu sabia, mas as outras pessoas não. E até que eu falei assim, cara, quer saber, eu vou estudar, arrumar uma igreja lá, e eu fui, fiz isso, até a primeira semana. A primeira semana foi bom. Aí depois você vai começando, você tem tanta informação, você começa a ver que você pode ser livre, você não vai deixar de ser quem você é, por ser exatamente quem você é. Então, a universidade, por muitas das vezes, ela acrescenta tanto nessa parte de eu sou e eu tenho que resistir. Resistir para quem? Para minha família, que não vai me aceitar, resistir contra aquilo que eu penso, lutar contra. Então, eu vejo que nós sempre vamos estar resistindo a alguma coisa, sempre, em todo momento. Seja a Mayla por não sentir que isso afetou tanto ela diretamente, mas por ter passado um caminho que só ela sabe que ela passou. A Ingrid, por ter passado esses 2 anos de tipo, ok, tá aqui, e outras muitas Ingrids e Maylas, e posso citar vários nomes, a gente tem que resistir. É uma resistência e uma aceitação muito grande que a gente, por bem, a gente acha em muitos colegas, em muitos amigos, e principalmente dentro do movimento estudantil, esse acolhimento. E falando em coletivo, movimento estudantil, a gente tem uma pergunta para vocês. Eu vou ler porque ela é complexa. Já sofreu preconceito dentro da universidade? Como você avalia os recursos que a mesma oferece para que os alunos se protejam desse tipo de situação? Como você vê o papel da lésbica dentro do movimento movimentos LGBTs estudantis? É com vocês. Eu posso começar? Então, vamos lá. Cara, que nem eu falei, dentro do complexo estudantil como um campus, não diretamente, não nada que tenha ficado marcado para mim como um episódio de preconceito. Quanto à pergunta do suporte, isso também eu não posso responder, porque não tendo precisado, eu não sei até que ponto isso teria sido oferecido pela universidade como total, campus, curso, etc. E qual que era a outra pergunta? Desculpa que eu me perdi. Tô mais nervosa que você, Jéssica. Jéssica, não dá para ouvir. Tem que liberar o microfone. Eu tenho aqui. Como você vê o papel da lésbica dentro dos movimentos LGBTs estudantis? Essa? Sim, então, cara, a gente por nós mesmos, a gente sabe o quão invisibilizado e fetichizado é essa parte do grupo, não? Tipo, a gente sabe disso. Eu acho que é extremamente importante, cara, porque a gente se a gente for comparar, a gente tem a homofobia, a gente tem a lesbofobia, a gente tem todo um peso a mais por ser mulher. E aí já tem toda uma outra história
feminista e etc. E acho que a resistência é dupla dentro do grupo do LGBTQI+, por ter cada vez mais carga em cima da gente. Então, eu acho que é de extrema importância, porque, cara, que você falou, a gente resiste, a gente luta o tempo inteiro, a gente tem que todo dia se provar que quem a gente leva para casa no final da noite, ou quem a gente ama, ou o que a gente faz fora do campus não interfere em nada no que a gente é como estudante, ou no trabalho que a gente pode realizar, tanto agora como futuramente. Então, o mesmo peso de todas as outras das letras, mas com uma carga que a gente sabe que é bem histórica e bem pesada para carregar, né? Acho que é mais isso. Agora, se a Marla quiser falar do ponto de vista dela. Então, dentro dos movimentos sociais, né, mais especificamente do movimento LGBT, eu conheci pessoas de outras universidades que, por quase maioria, eram mulheres lésbicas que tocavam nos coletivos, tocavam nos movimentos, estavam na linha de frente mesmo, na construção, né, na busca de uma equidade maior, de políticas públicas, de uma visão mais sensibilizada da universidade. Então, isso foi muito próximo da minha realidade. Eu tenho como exemplo as meninas da UEL, que sempre tiveram aqui apoiando também a minha construção de vida e dentro dos movimentos sociais aqui na UTFPR de Toledo, e acredito que a gente está na linha de frente dentro dos movimentos sociais, e isso é muito importante, porque a gente está reivindicando aquilo que a gente está vivendo também, né? Não só reivindicações, são demandas, né? São demandas porque é comum a nós todas, não só as lésbicas, né? Mas os LGBT em geral. Qual que eram as outras perguntas, Jéssica? Você já sofreu preconceito dentro da universidade? Como você avalia o recurso que a mesma oferece para que os alunos se protejam desse tipo de situação? Olha, particularmente, na UTF de Toledo, existem muitas ações, existem rodas de conversa, que não são só construídas pelos coletivos, mas também são construídas por alguns projetos, com a ajuda de alguns professores. Então, isso, dentro da UTF de Toledo, acontece com alguma frequência. Eles começaram a falar mais sobre questão de gênero, questão de raça, saúde mental, que também é importante. Então, na UTF de Toledo, a gente tem esses eventos. Uma outra coisa que eu percebo dentro da UTF de Toledo é que, apesar de ter bastante abertura até agora, de poder abrir os eventos, para ter um diálogo, uma conversa, não existe algo que proteja exatamente, vai mais da conscientização. A conscientização é a forma que eles mediam essa proteção. Mas a NUAP, dentro da UTF de Toledo, é muito importante, porque a NUAP realmente dá a base para o aluno conseguir continuar minimamente dentro da universidade, não só por questão de auxílio estudantil, mas também por questão de apoio pedagógico, apoio psicológico, orientações, e nesse sentido, eu sou extremamente grata, participei do processo estudantil, participei dos caminhos do conhecimento que tem na UTF de Toledo, e isso foi muito importante para eu conseguir também aquilo que eu tinha comentado antes, de conseguir resistir, mas com ternura, para conseguir lidar com essas formas de opressão e, ao mesmo tempo, não me sentir tão desgastada por ter que estar ali toda hora enfrentando aquilo 24 horas por dia. E daí isso facilitou a minha vida dentro da universidade, e eu sou muito grata por isso. Nesse ponto, a UTF, ela tem um esforço, né? Ela tenta. Assim, Ingrid, você quer fazer alguma fala? Não, acho que é exatamente isso, assim, eu por participar muito pouco, até porque eu já tô bem atrasada nesse tipo de coisa, que o pessoal começou a desenvolver e andar bastante com esse coletivo a partir da entrada do pessoal mais recente, mas eu acho que não tem muito mais o que fazer. Deu uma travadinha na sua fala.
eu acho que deu para entender. Ingrid, pediram para te falar também que, eu não sei, só quem viu a Ingrid falou da Taylor Swift. Não sei falar que eu não sou boa em inglês. Eu sabe. Cara, isso é coisa, eu sei de quem é. Eu sei de quem é coisa, isso aí. Yuri. Tá? Exatamente. Tá, Yuri? Show. Não, ele tá falando, ele me viu, foi que eu falei da parte de ter entrado mais passada, mais menininha e tal, e eu sou muito zoado porque aquilo combinava zero comigo, e aí o pessoal que me conheceu antes e que me conhece agora sabe a diferença absurda que é no quem eu era e quem eu sou agora. Acho que é o motivo de... E a Isa, eu sou fada madrinha, fada sapatão dela, ela sabe disso. Foi uma das que eu puxei ali do armarinho, sacas? Não, a Isa viraram, não, Isa é hétero. Eu falei assim, Isa é hétero, tá bom. Okay, eu respeito, mas Isa é hétero. Tá bom, Isa é hétero, né? Puxei, amiga, de nada. Aí depois, tá, ok. Tá tão hétero aí que já vai quase casar, mas enfim. De nada, Amanda, de nada, galera, de nada, mundo. Meninas, acho que a gente já vai finalizar por aqui. Eu queria agradecer vocês, foi muito bom. Mayla, você é uma pessoa que... Eu falei assim, a Mayla, tem que ser a Mayla, porque eu sei que ela tem alguma coisa para falar pra gente. E mesmo que você não tenha... Você é forte, né? Eu acho que dá pra perceber a sua fortaleza, não sei se essa é a palavra certa, mas a sua força daqui. E eu sempre te admirei muito distante, né, porque eu sempre soube quem você é, mas eu sou, né, e eu sempre admirei, e ouvi falar muitas coisas boas de você. Então, o que você fez pela UTF nesses anos que você esteve com a gente, com certeza, hoje é quem nós somos como coletivo, como mulheres negras, não estou falando por mim, tá? Estou falando pelas mulheres negras, pelas mulheres feministas e pelas mulheres lésbicas. O que você fez, ficou. Então, vai para o seu curso e continua, e sempre que você quiser voltar, mas não para o curso, volte, que nós vamos te receber, assim, né? De braços abertos. Nossa, eu fiquei até emocionada. Ingrid, continue casando com várias Isas. Vou, pode deixar. Fiquei sabendo também que você... tem bastante protagonismo, eu acho que é assim que fala, na UTF de Dois Vizinhos. E eu queria dizer que nós estamos sempre num processo de evolução como ser humano. Todas nós aqui já falhamos com alguém, erramos com alguém, machucamos alguém e aprendemos com isso, como nós estamos aprendendo a resistir a tudo que vem. Como aprendemos a aceitar a ideia de gostar de mulheres, de amar mulheres e viver com mulheres pro resto da nossa vida, que eu acho que o primeiro choque que a gente tem é, daqui 50 anos, como é que vai ser? Então, a gente está sempre aprendendo. E nesse aprendizado, eu queria falar pro pessoal de casa, mulheres negras, lésbicas existem, mulheres lésbicas gordas existem, mulheres lésbicas caminhoneiras existem, e mulheres lésbicas femininas existem. Somos todas lésbicas, ninguém é melhor ou menor. Todos estamos lutando pelo mesmo direito de amar, apenas. E eu queria agradecer a vocês. Venham fazer parte com a gente de outras coisas. Felicidade para as duas, uma está se formando, a outra está começando um novo curso, uma nova etapa, e agora a gente vai dar entrada no bloco 2. Eu vou pedir para o pessoal de casa ficar uns minutinhos aí, que a gente vai só trenzar lá a câmera lá, mas a gente já volta. Pode falar, desculpa, eu falo muito. Não, tudo bem, eu só queria agradecer e dizer que eu fico muito feliz e profundamente tocada em saber que tudo que foi construído nos últimos anos não vai morrer e vai continuar e vai seguir em frente, e vai ter resistência sim, a gente tá aí para isso, e é lindo saber que a semente que foi plantada tá florescendo e que não vai morrer. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigada pelo convite, por tudo. Nós que agradecemos com toda certeza, muita felicidade para vocês. Eu queria também falar que mulheres bissexuais também existem, porque ficou, tipo assim, não, a gente vai abordar o tema lésbica bissexual. Não, mas existe o dia só do orgulho bissexual. Então, ok, a gente já vai preparando uma atividade, viu, gente? Não, mas eu gostaria de estar lembrando aqui, mulheres trans que namoram mulheres
é todo mundo lésbica, todo mundo sapatão, é todo mundo. Então, assim, queria agradecer vocês, a gente vai finalizar. Gente, desculpa o nervosismo, desculpa os problemas que teve de conexão, e agradecer a Patrícia, que não tá aparecendo, gente, mas ela tá sofrendo para manter a nossa cara aqui na frente. Aí, Patrícia. Kathleen, que tá fazendo a tradução pra gente, eu acho que eu falei certo. E é isso, fiquem aí na tela, e daqui a pouco as outras meninas voltam. E é isso, que sejamos livres para amar e resistir, e florescer, e crescer, e aprender, e sermos melhores a cada dia. Beijo, gente, fiquem bem, e vocês aí, fiquem aí, pelo amor de Deus, não vão embora, que tem muita coisa boa ainda que vai vir daqui a pouco. Beijo. Oi, gente, eu sou a Débora, faço parte agora da Comissão de Diversidade, sou do campus de Londrina, e eu conheço muito pouco sobre a história da visibilidade lésbica dentro da UTF. Tá tendo um pequeno retorno para mim, é normal? Ok. Desculpa a interrupção, eu tô mais nervosa do que a Jéssica, porque geralmente ela tá muito acostumada a falar e ela sempre fala e eu só fico lá. Bacana, vamos seguir. Mas enfim, como ela falou, a gente resolveu fazer essa live porque hoje é um dia muito importante para nós todas. E a gente queria conseguir proporcionar essa visibilidade dentro da faculdade, porque muitas vezes a mulher é apagada em muitos aspectos, e principalmente na parte da mulher lésbica, né? Então, tendo dito tudo isso, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, se possível. Quer começar, Mainara? Eu começo. Como é que vocês querem fazer? Posso começar já? Fica à vontade. Eu vou botar Bom, meu nome é Amanda Macedônio, eu sou estudante de Engenharia Mecânica do campus Curitiba. Estou no 8º período, mais ou menos aí. Quem é da engenharia sabe que é sempre mais ou menos. Mas só quem é desse curso entende o que é estar mais ou menos em algum período. Mas, bom, tenho 32 anos, essa é a minha 3ª faculdade, não formei nenhuma até agora, mas nessa eu formo, se tudo der certo. Então, a minha experiência é um pouquinho diferente da que as meninas conversaram mais cedo, aí no bloco 1, acho que um pouquinho diferente de vocês também, eu sou um pouco mais velha, tenho umas vivências diferentes. Já entrei na faculdade sabendo que eu era mulher lésbica, sem problema nenhum, eu sempre fui uma mulher assumida, nunca tive problema. E aí a gente vai conversando aí no meio do caminho, eu conto umas poucas e boas aí, mas essa sou eu hoje. Bom, eu sou a Vanessa, eu tenho 23 anos, eu faço, na verdade, biologia aqui na UTF de Dois Vizinhos, estou terminando o curso também, se Deus quiser, o 8º período, né? Assim que o coronavírus sair, a gente vai, sabe? Eu tenho, acho que, uma experiência de vida, na verdade, mais próxima com a das meninas do bloco anterior, né? Apesar de fazer um bom tempo que eu já estou aí na UTF, né? Faz muitos anos. Mas, sim, não é uma experiência de vida traumatizante, eu diria, para uma lésbica. E me deixa muito feliz, particularmente falando. Muito bom. Vocês querem falar um pouco sobre o que elas falaram no outro bloco? Teve alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Ou a gente pode dar uma continuidade em umas perguntas um pouco diferenciadas daquelas? Eu gostaria de fazer na verdade, em relação ao que a Ingrid falou, sobre ela, de quando ela foi para Portugal, né,
e das pessoas descobrirem que ela era uma mulher lésbica, como isso ia afetar a vida profissional dela depois, né? Eu vejo isso muito comigo e com as minhas colegas que são lésbicas, então, da licenciatura, esse medo, quando você vai enfrentar os estágios, porque são, para nós, pelo menos aqui, são 2 anos de licenciatura. Então, como eu vou me apresentar na escola? Eu já chego e me apresento como uma mulher lésbica, como os alunos vão encarar isso, como a pedagoga vai encarar, como os professores com quem eu vou trabalhar, né, a direção da escola, como que isso vai acontecer, sabe? Como essa mediação vai acontecer? Será que a escola está preparada para saber que está lidando com futuros profissionais que são LGBT? Então, eu vejo muito esse medo no pessoal da licenciatura, nas mulheres da licenciatura, né? Apesar de ser um curso que normalmente se vê muitas mulheres, não é comum de se ver, eu diria, mulheres assumidas lésbicas lecionando. Guria, eu acho bacana você tocar nesse ponto. Quando mais nova, eu fui professora de judô para crianças no Colégio Marista de Belo Horizonte. E é um colégio religioso, né, a gente sabe, é um colégio que tem um viés, né, de religião e tem isso como base, né, do ensino, e eu sempre, né, já era mulher, né, tinha me encontrado como mulher lésbica nesse mundo, e eu vou te falar, era bem complicada essa questão. Eu fiz licenciatura de física numa das minhas faculdades, e as pessoas não estão preparadas realmente para isso. Primeiro, assim, eu nunca cheguei gritando, levantando bandeira, acho que nunca foi necessário. Da mesma forma que você não chega e fala, eu gosto de comer banana, você também não precisa chegar e falar, eu gosto de sair e me relacionar com mulheres, né? Eu acho que tem coisas que, se decorrer do período, né, a surgir essa dúvida, for um questionamento, eu acho que é válido tocar, assim, no assunto, dependendo da forma com que você fala sobre, né? Eu acho que tratar isso como uma questão natural é muito importante, por uma questão de representabilidade, de representabilidade mesmo. E sobre o que você falou de poucas professoras, né, que são assumidas no ambiente de educação, essa semana aí tiveram 2 lives, uma com uma professora do ensino médio fundamental do Santo Anjo, pelo coletivo Enedina da UFPR. Assistam depois, essa live está gravada, e uma professora da própria faculdade também. Foram 2 lives incríveis, e elas falando exatamente sobre isso, de como lidar com isso em sala de aula, porque a faculdade não prepara, né? Eu acho que a Vanessa está fazendo licenciatura aí, cara, nada vai te preparar para isso. Até porque os professores não sabem o que fazer, né? Sim, teve até um período em que nós estávamos fazendo estágio, eu lembro que eu raspei o meu cabelo, né, eu tive o cabelo raspado, e aí depois que eu raspei, que eu comecei os estágios, eu pensei, como é que eu vou chegar na sala de aula com o cabelo raspado? As pessoas não me conhecem assim, como que eu vou conversar com os meus alunos com o cabelo raspado? Para mim foi um choque. E aí eu lembro como para os alunos também foi, tipo, professora, o que aconteceu com o seu cabelo, sabe? Por que você tá assim? Quem é você? Foi praticamente isso. Então, é bacana você perceber como a forma como você se veste, como você é estereotipada, né? Como isso afeta nas escolas, por exemplo, e no ambiente acadêmico também, né? Eu não tive nenhum preconceito explícito, né, que eu tenha percebido na minha vida acadêmica, mas a gente sempre percebe as peladas, as piadinhas de fundo de canto, sabe, em respeito à sua sexualidade, né, e você não precisa uma pessoa já, eu diria, de casa, nesse sentido, né, uma lésbica assumida há muito tempo, para você perceber esse tipo de coisa. Assim que você chega na comunidade, eu acho que a gente já consegue perceber esse tipo de preconceito velado, sexista com as lésbicas no ambiente acadêmico, né? Às vezes você vê um professor passando aqui, outro professor passando ali, sabe? Tecendo um comentário aqui, um comentário lá, um colega aqui, um colega lá, sempre tem. Então, é difícil, eu diria. Guria, já que você pode falar, Débora, fala aí. Eu queria aproveitar esse gancho, porque a próxima pergunta é basicamente isso, que é como que a gente rompe ou lida com o estereótipo da mulher lésbica dentro da universidade, tanto com o estereótipo de mulher e quanto com o estereótipo de lésbica dentro da universidade, principalmente na UTF, que é uma faculdade que ela tem
uma imensidão de cursos extremamente masculinos, assim, por conta de, não do curso ser masculino, né, porque não deveria existir gênero de curso, mas pelo posicionamento de alunos, quantidade de alunos que existe dentro desses cursos. Uma grande maioria dos cursos oferecidos, principalmente por ser tecnológico, eles têm um percentual de homem muito maior dentro da faculdade, né? Então, como vocês veem a necessidade e conseguem lidar com esses estereótipos que são reforçados constantemente por sermos mulheres dentro da faculdade, mulheres lésbicas dentro de uma faculdade como essa? Bom, posso responder primeiro, Vanessa? Já. Com certeza. Cara, eu vou te falar, assim, a UTF é realmente tudo que você comentou, é um ambiente extremamente machista, é um ambiente predominantemente masculino, ela vem de um histórico de escola técnica, né, que já é um ambiente que tem uma predominância, né, de estudantes homens e professores homens, então é uma cultura, né, diretores, coordenadores, sempre homens, 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 é um escalonamento, assim, são poucas mulheres que aparecem. E aí, com a virada da escola técnica para a Universidade Federal, deu uma melhorada nisso, porque tiveram alguns cursos que entraram aí para dar uma diluída na média, mas as engenharias ainda continuam, né? Eu acho que isso não importa em qual faculdade você está. Algumas engenharias ainda já são mais ocupadas por mulheres, e são algumas bem específicas. A própria de bioprocessos, que as meninas falaram aqui antes, né, é uma faculdade que tem mais mulheres, mas eu que venho da mecânica, obviamente, é maçantemente mais homens. E assim, machismo é uma coisa que não é nem velada, né, como a Vanessa falou, a gente vê umas coisas mais veladas. Cara, não tem nada velado, é descarado, é falado mesmo, é na sua cara o tempo todo, professor, e coisas assim que é isso, sabe? A gente tenta combater, a gente bate de frente, mas tem sempre a questão da gente ser estudante, ter um professor e saber que é um professor que pode ainda te prejudicar no futuro. Enfim, tem N questões, né? A gente que passa pela universidade sabe disso. Machismo eu já sofri muito na universidade, muito mesmo, muito. Professores, grupo de trabalho, dentro da instituição. Agora, homofobia ou lesbofobia mesmo, assim, isso já não foi tão claro para mim. Se aconteceu algum específico, eu não consigo lembrar. A gente tem muito em evento, né, em festa, aí já cervejada e etc., engenharia essas coisas que não sei o que inventam isso, não sei quem que inventou esse negócio, mas a gente vai, participa e a gente sabe que são eventos muito machistas, né, a parte das atléticas, então, aí eu já sofri mais com a questão de homofobia dentro dos eventos da universidade, que não são eventos acadêmicos, né, mas são eventos ligados à universidade, que é um público de estudantes. Em festas, então, é bizarro. A gente chegou a criar até a comissão anti-assédio para tentar segurar um pouco e realmente dar uma freada, mas é bem complicado mesmo. Aqui na UTF-DDV, o que eu vejo mais também são essas questões que são relacionadas ao machismo, né, que como a Amanda disse, isso não é velado em lugar nenhum, eu acho, porque as pessoas simplesmente não conseguem disfarçar quando estão sendo machistas, né. Agora, a questão da lesbofobia, eu não me recordo de muitas ocasiões que eu tenha passado, mas me recordo de algumas, né. Tiveram ocasiões já em que eu ouvi de professores há alguns anos atrás, que inclusive não estão mais na universidade, né, mas ouvi frases do tipo, tem certeza que você é lésbica? Nossa, faz pouco tempo que você se assumiu, será que você não está em dúvida? Né, coisas assim, você escuta, sabe, e aí você, enquanto lésbica que está terminando de se descobrir, você se coloca em choque. Eu acho, tipo, meu Deus, eu tô aqui para descobrir outra coisa da minha vida, né, uma profissão, sei lá, alguma coisa do gênero, e de repente tô me colocando em choque com quem eu sou, com a minha identidade, com quem eu conheço há tanto tempo, sabe? E é uma coisa difícil de você lidar, eu diria cansativo, na verdade, você ter que, como as meninas até no bloco anterior falaram, se reafirmar lésbica todo dia, né? Eu não posso usar um vestido porque é feminino demais e as pessoas vão questionar quão lésbica eu sou. Eu não posso usar um salto alto porque lésbica necessariamente tem que ser estereotipada como uma lésbica caminhoneira,
Não posso ter um cabelo comprido, eu não posso usar maquiagem, ou se eu sou feminina, eu não posso me vestir de uma forma masculina, porque estou querendo chamar atenção, porque não precisa disso no meio acadêmico, né? Já ouvi comentários não direcionados a mim, mas a colegas lésbicas, justamente de que não precisamos disso no meio acadêmico, sabe? Então, a gente não precisa do quê? De mulheres lésbicas no centro acadêmico, como se a nossa capacidade enquanto mulher, enquanto ser humano, não valesse de nada. A única coisa que chega primeiro nesse caso seria, diferente do que a Mayla disse anteriormente, seria a nossa orientação, né? Então, eu acho que é cansativo você ter que chegar todos os dias num ambiente que, apesar de você encontrar conforto ali entre os seus amigos, pessoas que estão próximas a você, você tem que chegar ali e se afirmar todo dia enquanto ser humano, sabe? Porque as pessoas que estão naquele ambiente respeitam quem você é. É isso, por muito. Já continuando nesse aspecto, a próxima pergunta vem de encontro para perguntar: todas as que vocês sofreram esse tipo de abuso psicológico, que vocês vivenciaram esse tipo de circunstâncias, qual foi o apoio que vocês encontraram dentro da faculdade? Bom, eu posso falar por mim que buscar apoio, por exemplo, psicológico dentro da universidade por esse tipo de questões não foi uma coisa que eu fiz, né? Enquanto eu mesma, Vanessa, não foi um apoio que eu procurei. Então, eu não sei até, inclusive, se a faculdade oferece esse tipo de apoio, né? Mas sou muito grata a todos os meus amigos, a todas as pessoas que frequentam a UTF, que são maravilhosas, né, e estão sempre ali para te dar um ombro amigo, para mostrar que nem todo mundo é um sujeito, né, desprezível. Então, acho que a comunidade de alunos em si da UTF, ela é muito mais acolhedora do que a comunidade administrativa da UTF, nesse sentido. Nossa, eu concordo 100% com você, Vanessa. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quem acolhe a gente na situação, ou quem está do nosso lado para defender, são colegas. Sempre colegas, amigos de turma, de classe, é quem te fortalece. Eu acho que encontrar os seus grupos é muito importante, né? Eu, por exemplo, tenho o meu grupo ali, né, a panelinha e etc., que a gente tenta, nem sempre a gente faz matéria junto, né, na verdade, acho que quase nunca, né, ninguém mantém período, mas a gente tenta, né, montar os clusters ali, mas a gente tenta se proteger mesmo, a gente já sabe quem são os professores que são mais problemáticos, a gente já chegou a se reunir na coordenação. Eu tenho um coordenador que é maravilhoso, assim, eu gosto muito dele mesmo, mas ele fala, cara, essas coisas nem adianta jogar pra frente, porque não vai pra frente. E ele é um cara que briga muito pelos alunos, ele é um cara que luta pela gente por várias razões, mas nesses casos ele sempre fala, fulano é complicado mesmo, né, ele é das antigas, e é sempre isso, sempre passa um pano e acaba por isso mesmo. Porque não tem o que fazer, cara, não é... Porque, realmente, você fazer comentários machistas não é um problema dentro, não que não seja contra a lei, mas, assim, não é algo que vai tirar o cara da universidade, um professor virar para você e falar que você tem que formar logo para botar seu diploma de engenheira em cima do fogão para enfeitar a sua cozinha, sabe? Tipo, eu já escutei isso na sala de aula, e eu fui falar com o meu coordenador e ele falou, mas é piada, né, sabe? Tipo, a universidade não vê isso, então ele sabe que por mais que para ele isso não seja uma piada, levar isso adiante não vai levar a lugar nenhum. E ele ainda vai acabar se queimando com a diretoria e etc, porque está levando um caso irrelevante para frente. Então, realmente falta apoio. Tem alguns coletivos na universidade que eu acho que são de extrema importância. Eu acho que falta ainda coletivos mais fortes. Algumas universidades têm, outras nem tanto. E a UTF-PR, por ser espalhada, a gente tem o quê? São 13 campos, né? Espalhados pelo Paraná. Os coletivos acabam sendo muito regionais, né? Eles são de cada campo exclusivamente, especificamente. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem... São 3 sedes. Três sedes que a gente tem espalhadas. Então, acaba que você tem um coletivo e tem um curso que está num lugar, um curso que está em outro. Então, dificulta um pouco mais. Mas, assim, administrativamente falando, para também não tirar 100%, né, das ações da universidade, eu sei que tem no NUAP, não é? O Núcleo de Apoio Psicológico ao Estudante, né? Não sei qual que é a sigla,
Mas eu sei que existe esse núcleo, eu nunca procurei. Eu fui chamada uma vez pelo NUAP, quando eu precisei trancar uma disciplina. Você só pode trancar a disciplina se você passar por avaliação ao psicólogo. É um psicólogo que te faz avaliação para ver se está tudo bem, o que está acontecendo, por que você vai trancar a disciplina. E aí ele autoriza ou não. Aí foi a única vez que eu conheci o NUAP e descobri que tinha isso mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que o estudante tem que procurar, o estudante tem que saber e enfim, não é tão acessível, eu acho. Pelo menos assim, não me parece tão acessível. A minha experiência, eu acho que é bem isso, assim. Eu concordo totalmente. Eu sou do campus de Londrina e, infelizmente, aqui a gente ainda não tem coletivo vigente, o que dói um pouquinho. Estou tentando erguer um, mas ainda né, difícil, porque mobilizar alunos na UTF se torna uma coisa difícil. E complementando a sua fala, você falou que geralmente a gente acaba ficando junto com os amigos, e sim, a gente acaba se fechando numa bolha, né? E o duro de ficar nessa bolha é que quando a gente sai pro externo, às vezes a gente vê algumas coisas que são um choque de realidade muito profundo, né? Tipo, a gente fica, meu Deus, por que isso tá rolando? Não era para ser assim, não era para ser normalizado, não era para professores poderem agir dessa maneira e tudo mais. Mas, ó, tem uma próxima pergunta aqui, que é, pergunta, meninas, como vocês enxergam a importância de coletivos acadêmicos na luta contra machismo e lesbofobia? Eu, particularmente, acho que é, assim, estupim da universidade, sabe? Acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que a gente conseguiu inventar dentro da universidade. Aqui em DV mesmo, teve em 2016, 17, não sei, não me recordo, faz muito tempo. A gente começou, eu em conjunto com alguns colegas, nós criamos aqui em DV o Núcleo de Diversidades da UTFPR de DV, né? Onde a gente tentava trazer semanalmente, às vezes mensalmente, algumas pautas onde a gente discutia sobre machismo, sobre o preconceito que a comunidade LGBT sofria dentro da universidade, sobre a misoginia que as meninas sofriam dentro da universidade. Nós trouxemos alguns professores para conversa, sabe? Para tentar ampliar os horizontes dessa conversa dentro do campus, né? Depois eu acabei me afastando do núcleo, mas até onde eu sei ele continua vigente, né? Continua funcionando. Tem um pessoal que está na diretoria. Então, eu conheci muitos amigos dentro do núcleo e por conta do núcleo de diversidades, né? Inclusive amigos de outras faculdades que a gente conversou justamente por conta desses assuntos em comum, né? Então, eu percebo como isso abre horizontes para a gente, enquanto acadêmico, enquanto essas conversas, elas são enriquecedoras para nós, enquanto mulheres lésbicas, por exemplo, porque nós já tivemos no curso, durante um dos encontros do nosso núcleo de diversidades, uma vez, um encontro onde falávamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, em lésbicas, porque não é uma coisa que assim, costuma ser divulgado no meio acadêmico, eu diria. Você costuma ver sobre DST, mas sempre sobre relações que são heterossexuais, que são heteronormativas. Você não escuta esse tipo de informação, esse tipo de preocupação dentro da comunidade acadêmica com a saúde da mulher lésbica, né? Então, eu acho que ter esses grupos, esses coletivos que comecem a trazer esse tipo de pauta, que tragam, sabe, essas conversas para dentro da faculdade, é uma coisa extremamente importante. E sempre tem alguém que vai ouvir, sempre tem alguém que vai passar isso para frente, sabe, que vai mobilizar outra pessoa. Acho que essa é uma das coisas mais bacanas que esse tipo de movimento pode trazer para a gente nesse momento. Cara, eu acho que a palavra do coletivo é acolhimento. Eu sempre falo disso, assim. Eu acho que é do estudante ou da estudante entender que ela não está sozinha. E quando você passa por alguma situação, você sabe que você tem um espaço seguro que você possa recorrer, eu acho que é muito importante. E coletivos, eu acho que para mim, são para isso. Eles estão ali para realmente acolher estudantes, mostrar como é possível, e em grupo conseguir fazer ações que sozinha jamais seria possível. Ou pelo menos que não, se a gente não conseguir, né, por meios administrativos fazer isso de forma formal, que seja por meio de divulgação, de falar sobre, de divulgar dados, de falar sobre questão, né, sei lá, alunos assediados, seja fisicamente, moralmente, né, como a gente fala. Cara, se você começa a divulgar esses dados, começa a expor isso na faculdade, não precisa expor o professor necessariamente por uma questão, até que a faculdade vai atrás de você se você fizer isso, mas expõe frases do tipo, estudantes estão ouvindo sobre, e o coletivo, de uma forma conjunta, fazer isso,
eu acho que é muito bacana, eu acho que dá uma segurança para quem está ali, e você sabe para onde ir, na verdade. Eu acho que quando você tem um coletivo, representa determinada minoria, por exemplo, você sofre alguma coisa, você sabe para onde ir, nem que seja só para conversar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Aqui em DV, eu lembro de um acontecimento que teve também, justamente em contato com o núcleo, né? Nós fizemos uma pesquisa em parceria com a assistência social e a psicóloga da universidade, se não me falha a memória, sobre situações de violência que as mulheres do nosso campus já tinham sofrido, né? Foi por meio de um formulário anônimo. Então, as mulheres que a gente conhecia, a gente encaminhou, pediu para todo mundo tentar responder, né? Ia ser de forma anônima, então tudo bem. E foram respostas alarmantes que a gente recebeu para um campus que, querendo ou não, é pequeno, sabe? Majoritariamente masculino também. E você perceber que tanta mulher ali sofreu tanta violência, principalmente violência sexual e violência psicológica. E aí você pensar, meu Deus, pode ser minha amiga, pode ser uma pessoa que está andando do meu lado, não se sente confortável para conversar sobre isso com ninguém. E o que será que a universidade vai fazer com esses dados depois, sabe? O que as pessoas vão fazer com isso depois? A gente vai oferecer algum tipo de ajuda para essas mulheres que estão passando por isso? A gente vai trazer algum tipo de informação nova, né? O que a gente vai estar fazendo? A gente só vai coletar os dados para mostrar, nossa, olha, o problema está aqui, mas o que a gente vai fazer, né? Às vezes eu sinto um pouco de falta desse retorno, sabe, dos dados que a gente coleta. Beleza, a gente sabe que está com problema na universidade, a gente sabe que 60% das mulheres daqui sofrem algum tipo de violência. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai continuar andando nos corredores como se, tudo bem, a pesquisa foi feita e é isso, pessoal. Os dados estão lá no mural para quem quiser ver, mas é só isso que a gente vai fazer? Eu acho que enquanto a gente tiver uma reitoria, pró-reitoria, diretorias sempre compostas por homens, isso nunca vai ser um assunto que vai ser realmente abordado. A gente tem que ocupar isso. O DCE é um ponto muito importante também nessa luta, porque o DCE ele realmente tem voz em conselhos estudantis, ele realmente consegue ser ouvido, se for um DCE sério, que trabalha de forma correta, né, obviamente, mas ele tem esse poder, né. A questão é que tanto coletivos quanto o DCE em universidades tecnológicas, eles são muito descredenciados pelos próprios estudantes, né. É uma ignorância, assim, absurda da parte dos estudantes, de não entender o que faz o DCE, de não entender para que serve, né. E agora, com essa modinha agora, política que a gente tem de, você falar sobre direitos, você é de esquerda, você é comunista, então você não pode querer defender o direito de ninguém, que você é esquerda, comunista, sabe? E essa questão de rotular todo mundo, e como assim, né? Então, isso é uma questão que há muito tempo na engenharia é questionado, né? Que a galera da engenharia acha que DCE é coisa de povo de humanas e que não é pra gente. Enquanto isso, tem um monte de gente sofrendo, né, com pressão psicológica dentro da universidade, terrorismo psicológico, homens e mulheres, que homens também sofrem com isso em alguns níveis bem diferentes, mas tem essas questões, eles não entendem que o DCE, por exemplo, seria uma porta de defesa dessas questões e etc. É isso, eu acho que é falta de conhecimento mesmo. Eu tô achando muito fácil conduzir essa entrevista, porque vocês já estão me levando para a próxima pergunta com muita naturalidade. Assim, eu acho que eu vou até trocar para jornalismo, porque tá fluindo muito bem isso aqui. A próxima pergunta é exatamente mais ou menos nesse âmbito, assim, que sapatão é um ser que sonha, né? Utópico, sempre foi. Então, já focando nisso tudo que a gente estava falando, a última pergunta seria essa para fechar. Qual o sonho de vocês de algo que realmente melhorasse dentro da universidade para sua vivência lésbica? Cara, sonho, falando em sonho mesmo, assim, utópico, não, mentira. Mas assim, eu acho que jogando bem para um utópico, não é nenhuma meta alcançável, mas primeiro assim, a gente tem mais representatividade, né, em todos os níveis. Estudantes, professoras, funcionários da administração, para que isso fosse uma coisa normal, assim, que fosse comum e que não precisasse ser um tema a ser abordado, assim, né? Isso é sonho utópico, né? Tipo, tem uma amiga que fala que é tipo uma canção dos Beatles, assim, né? Tipo, a utopia. Mas
Eu acho que é isso, assim, porque eu acho que isso é o mais importante. É a gente realmente... Se você tem representatividade em cargos mais altos e pessoas que estão confortáveis com isso e podem falar disso de forma confortável, a Vanessa falou no início, né? Como é que eu lido com isso na sala de aula e tal? Eu imagino que as professoras em universidades que são lésbicas passam por esse mesmo questionamento, mesmo no nível universitário, mesmo sendo concursadas públicas, porque você dentro da universidade você ainda tem parte de boicote de professores, distribuição de disciplina, né, pesquisas acadêmicas, enfim. Então, o sonho seria isso, de que a gente pudesse estar num ambiente realmente seguro de poder se assumir sem problema nenhum e que isso fosse algo simplesmente normalizado, assim, né? Isso é o sonho para mim. Acho que o meu sonho vai justamente na linha de raciocínio da Amanda também, o que é um pouco triste, eu acho, né, que a gente precise sonhar com direitos iguais, com representatividade, né, mas fazer o quê? Eu acho que o meu sonho nesse momento, pensando de onde eu tô, né, da bolha social em que eu estou incluída, acho que o meu sonho nesse momento seria que a educação daqui de onde estamos, ela não tentasse ser integradora, que ela tentasse ser inclusiva, literalmente, né? Que nós não fôssemos as pessoas diferentes em sala de aula, sabe? Que todo mundo entendesse que todo mundo ali é diferente de alguma forma, que o que me faz diferente não necessariamente vai ser a minha sexualidade. Então, acho que eu gostaria... Hoje seria um sonho essa coisa da educação inclusiva na universidade, que a gente fala muito de educação inclusiva nas escolas, né, na educação básica, mas a gente não conversa sobre isso na universidade. Como é que a gente vai fazer a educação inclusiva na universidade para pessoas que não sejam necessariamente deficientes físicos ou portadores de alguma necessidade especial, né? Mas pessoas que são diferentes e que são marginalizadas pelo nosso meio, infelizmente. Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Queria falar que a gente da Comissão de Diversidade tem muito orgulho de termos representatividade não só dentro da comissão, mas pessoas lésbicas que sejam politizadas, que tenham essa capacidade de dialogar sobre o assunto, de expor a cara uma sociedade toda que nem sempre é tão aceitiva assim. A gente também está aproveitando esse momento de agradecimento, né? Eu quero agradecer a Isa, que é a diretora-geral do DCE, e dizer que ela foi muito importante para a execução dessa live e que, poxa, é uma mulher sapatona, que é a presidente do nosso DCE estadual, tipo, porra, a representatividade está vindo. Desculpa o palavrão. Tirando isso, eu deixo aberto aqui, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, que a gente vai encerrar. Para mim é isso, foi maravilhoso. Eu queria agradecer muito o convite da Patrícia, inclusive, que foi quem falou comigo, me mandou uma mensagem pedindo se eu queria participar. Confesso que eu fiquei com frio na barriga, eu fiquei, meu Deus, que bagagem que eu tenho, o que eu vou falar? Né? Você fica sempre nervosa numa situação dessas, mas foi muito enriquecedor. Eu vi antes também o que as meninas falaram. Agradeço de coração mesmo por ter sido lembrada, por ter sido chamada para participar hoje. Eu queria agradecer também o convite, de verdade, assim, eu acho que é um tema extremamente relevante, é um tema que eu falo com muita propriedade, né, sapatona há alguns anos aí, bons anos, então a gente tem bastante bagagem sobre isso, então é isso, assim, eu acho que o que a gente puder fazer para construir um ambiente melhor, a gente vai estar aqui lutando, contem comigo se vocês precisarem, meninas. Quem estiver assistindo também, se alguém, né, for de Curitiba, quiser conversar sobre, ou que não for também, procura, pode me achar no LinkedIn, Amanda Macedônio, a gente manda mensagem, a gente é super aberto, e a gente precisa criar essa rede de mulheres se fortalecendo, sim, e estamos aí para isso. Muito obrigada, meninas, parabéns aí pela atitude, pela live, foi muito bacana participar. Então, é isso, gente. Muito obrigada novamente. Foi muito legal conhecer vocês, tá? Porque campus muito distante, é muito difícil a gente conseguir ter essa troca. Mas que bom que rolou tudo. Meu nervosismo deu uma melhorada, mas eu tô tremendo ainda. Mas que bom que deu tudo certo, viu? Muito obrigada. E nos vemos na próxima, se Deus quiser. Nos vemos, espero. Até breve, de preferência pessoalmente, né, galera? De marcar um encontrão aí da galera. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.